De canetas, lápis e borracha, é óbvio que todo professor precisa, mas você precisa de muito mais do que isso no seu dia a dia. E eu vou mostrar para você as coisas que eu utilizo, começando pela bagagem, pelo meio de transporte, dessas coisinhas básicas de todo professor. Depois de passar por várias mochilas, várias bolsas, de vários formatos, eu cheguei ao ideal que para mim funciona muito bem. E eu vou provar, mostrar aqui para vocês o porquê, tá? Eu comecei a utilizar mochilas, eu tenho fibromialgia, tenho dores, né, várias ali, e desenvolvi desde muito adolescente, ainda bastante nova, uma escoliose, né? Então eu tenho ali um desvio na coluna bastante relevante e importante. Então, utilizar determinadas coisas que pesam só de um lado, que é muito comum entre os jovens e os professores também, não faz bem. E a gente sabe que professor carrega muita coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai carregando, né, é uma mochila. E essa daqui, essa marca, na verdade, esse modelo, esse tipo de mochila, foi o que mais deu certo para mim, com a qual eu me adaptei melhor. Por quê? Porque ela é uma bolsa maternidade, gente. Eu falo que tudo que é da maternidade cabe muito bem para nós professores e para as pessoas também aí no seu dia a dia comum. Por quê? Ela é bem reforçada, tá? Ela tem aqui, ó, ela é bem acolchoadinha, vocês podem ver aqui comigo, ó. Tem de várias cores, clássica, né? Bem mais normalzinha, assim, de cores e tal, mas também tem essas cores um pouco mais impactantes. Essa daqui é uma alça que a gente, né, consegue aqui juntar para a gente carregar melhor, tá? Ela é da Lequin. Eu vou deixar para vocês aqui para vocês conhecerem melhor. Tem aqui o suportezinho para a gente usar outro tipo de carregamento também. Mas o que é o mais importante? Como ela é uma bolsa maternidade, ela tem vários dispositivozinhos que auxiliam bastante na facilidade das coisas. Sabe quando você precisa ficar tirando coisa de lá de dentro, aí revira a mochila, não sabe o que está acontecendo, né? Tem que tirar o que está em cima para pegar o que está embaixo? Essa mochila aqui não faz a gente precisar disso. Por quê? Primeiro que ele é bem grande, viu, gente? Eu uso para viajar, inclusive. Aliás, eu uso para tudo. Né? Às vezes a gente tem que pegar aí alguma coisa rápida e tal. Eu vou mostrar para vocês, tá? Ela é do meu dia a dia mesmo. Ó, ela tem vários compartimentos na parte de dentro. Ela é bem revestida e ela já tá há vários anos em uso. Ó, tá inteira, nada de rasgado, nada de, né, de suturado e tal. Então, olha só, quando a gente põe as coisas aqui e eu quero uma coisa que tá no fundo, eu venho aqui, ó, e consigo. Bom, esse daqui abriu. Eu falo, gente, ela tem muitos compartimentos. Esse daqui, ó, a gente abre aqui e tcharam! Olha a folha que a gente viu aqui dentro, ó. Tá? Olha a minha mão aqui, ó, por baixo, tá? Então a gente consegue tirar o que tá por baixo sem revirar o que tá por cima. E isso facilita demais. Tem esse bolsinho aqui do lado de dentro, a gente consegue fazer muitas divisões daquilo. Então, caneta de um lado, lápis do outro, né? Nós que somos mulheres, que temos as nossas particularidades também, conseguimos reservar as nossas necessidades dentro dela sem ficar visível para ninguém. Então, a primeira coisa que eu indico para um professor que ele precisa ter como material é uma boa bolsa que vai se adaptar melhor às suas, né, necessidades e tudo, e eu indico a mochila, porque ela acaba ficando elegante. Gente, vocês já viram que eu gosto de acessórios, que eu tô sempre, sim, geralmente maquiada, porque é uma coisa minha, tá? E eu dou aula desse jeito no calor de Ribeirão Preto e também nas escolas públicas, etc. Isso me faz com que eu me sinta bem. E mesmo assim que você esteja com um salto, às vezes eu vou dar uma palestra, vou dar alguma coisa, a gente tem que carregar as nossas coisas da mesma maneira, né? Os nossos instrumentos, os nossos recursos, eu ando de mochila mesmo,
tá? Vou começar a mostrar melhor isso para vocês, mas aí, essa daqui é uma bolsinha do lado, e tá vendo isso daqui, gente? Isso é um carregador de celular, tá? É claro que você vai precisar de um carregador portátil que você vai colocar dentro, mas aí você, do lado de dentro, tem ele vem com um cabo, tá? A minha mochila, pelo menos, já veio com um cabinho que conecta esse pedacinho aqui com a bateria lá dentro e você só coloca o seu celular aqui. Aí você guarda ele aqui. Ou então você pode até utilizar, né, se você tiver ali necessitado, às vezes sentado em algum lugar e precisando utilizar. Aqui, esse bolsinho do lado, ela tem esse, né, isso aqui na verdade é para lencinho, tá? Para lencinho úmido, etc. Você coloca o pacote aqui e tira por aqui só o que você necessita, então não bagunça o coreto do negócio. Na frente, que é a parte de que eu mais gosto, tá? Nós temos, alguns modelos têm esse compartimento extra aqui, tá? Eu coloco geralmente aqui um talher, que eu acho que é muito importante do professor ter, tá? Na pandemia eu carregava até minha própria xícara de café para não ficar usando copinhos plásticos que, na hora que você tira ou faz assim para, né, separar, todo mundo metia a mão. Né? Então eu gosto de carregar as minhas coisas e acho isso necessário. Aí, aqui é para colocar as mamadeiras e os copinhos e tal do neném, mas eu coloco os meus lanchinhos. Então, essa parte, ela é teoricamente térmica, tá bom? Ela não sustenta o dia inteiro, não sustenta mesmo, mas em regiões quentes como a minha, por exemplo, aqui é muito perigoso até a gente deixar coisas fora da geladeira durante, assim, um período curto. Eu coloco aqui o que for necessário, ainda carrego aqui mesmo, sabe? Ao invés de usar, coloco muita banana aqui, algumas frutas, né? Nessa parte, eu coloco alguma coisa que não caiba aqui, né? E na hora que chega na escola, eu ponho na geladeira, né? Coloco ali numa sacolinha e tal, coloco na geladeira da escola. Esse compartimento não é o mesmo desse, são compartimentos diferentes. Então vocês podem ver que compartimento é o que não falta, tá? Super indico, recomendo, vou deixar aqui para vocês conhecerem o link. Nós temos em vários sites, mas na Amazon eu acho o ainda mais viável, tá bom? E outras marcas funcionam similares? Com certeza, né? Vou deixar várias opções aqui para vocês conhecerem, mas o que acontece? A qualidade não é das melhores. Pode acontecer, você viu, ela já tá assim, há uns 2 anos comigo, tá? Só quando ela suja. E outra, gente, eu bato ela para lavar dentro da máquina de lavar roupa, tá? Então, às vezes eu tenho ali algumas peças que são mais não são ali a roupa de vestir e tudo, eu enfio ela de pezinha dentro da máquina, tá? E mando bala. Ela sai ali novinha, bonitinha e já vai direto para secar, seca rápido, não dá trabalho, e a gente já consegue fazer uso disso tudo aí de um jeito bem tranquilo, tá? Outras dicas importantes, tá? Com visão psicopedagógica estratégica da vida. Professores gostam muito de cor, de papelaria, eu amo. Só que eu, como tudo na vida, vou sempre procurar coisas diferenciadas. Vocês sabiam que aqueles alunos que têm um pouco de dificuldade, se você é iniciante e ainda não pegou esse caso, saiba que você vai pegar e você já vai sair na frente por ter consciência de que pode ser além, né, de um desleixo. O que acontece? Alguns alunos podem ter dificuldades motoras, tá bom? E também podem ter ali já alguma deficiência, alguma particularidade do seu neurodesenvolvimento que vai prejudicar a coordenação motora. A primeira coisa que a gente faz é pensar nisso, tá bom? Vocês não sei se conhecem o lápis Jumbo, você já vai colocar aqui nos comentários para mim se você conhece a linha Jumbo. A gente tem lápis de cor, giz de cera, canetinha e os lápis grafites também. São um pouco mais difíceis de encontrar o grafite, mas é claro que eu arrumei a fonte e eu vou deixar aqui para vocês como que a gente faz. Por quê? Porque quando eu peço, já peço de quantidade.
eu já peço ali 10, 12, né, dependendo, às vezes eu já queimei o estoque de alguma loja, porque eu encontro num preço legal e consigo ter aqui o meu estoque, porque eu, Aline, só uso esse tipo de lápis. Esse tipo de lápis, ele auxilia no movimento de pinça, tá? Então, a gente não precisa fechar muito a mão. E por que a Aline, né? Por que eu só utilizo ele? Porque quando é muito fininho, tá? Olha a diferença do calibre, gente. Tá? Olha a diferença aqui, ó. O muito fininho me dá dor. Lembra que eu falei que eu tenho fibromialgia? Além da ansiedade, né? Do transtorno de ansiedade generalizada. O muito fininho, se eu tenho de escrever demais, ou se é um dia muito específico, eu fico morrendo de dor, tá? E o dedinho até trava. Então, além da questão motora, nós temos também essas questões que são importantes. E é claro que isso tudo facilita. Quando eu dou algum treinamento, etc., e eu levo esses lápis, o feedback dos professores, do pessoal, é muito bacana, porque as pessoas, nossa, é tão gostoso de escrever com ele. Pois é, a gente pode utilizar esse tipo de lápis, e eu também utilizo canetas diferentes, tá? Por que eu gosto? Esse daqui, a marca, gente, eu nem vou saber falar direito, porque a hora que eu... Aqui, ó, Molin. A marca é essa daqui, ó, Molin. Tá difícil de dar o foco aqui, mas eu vou deixar para vocês. E a tosse tá grande, viu? Faz parte da vida do professor também, aqui no caso é sinusite. As canetas, o que eu faço? Vocês podem ver, ó, 1001 cores, são cores lindas, inclusive. Eu utilizo, atualmente eu estou utilizando essas, não são das quais eu mais gosto, não são, mas são as que estão dando certo para mim, inclusive por valor, tá bom? Elas são da Faber-Castell, e elas têm uma escrita fácil, que não faz com que eu tenha a necessidade de forçar um pouquinho para que a cor saia, ela desliza um pouquinho melhor no papel. Então, o lápis grafite, inclusive, precisa ter uma qualidade bacana para você não precisar fazer força, porque tem uns lápis que Deus me livre, tem uns que nunca apagam, mas também tem uma galera aí que, né, uma galerinha de lápis que fica muito fraquinho, parece giz de cera escrevendo, aqueles escolares, inclusive, que não valem a pena. Então, eu, particularmente, agora, nesse momento, estou usando essas canetas, as de que eu mais gosto, na verdade, eu não tenho nem exemplo aqui, porque todas acabaram há um tempo, mas eu vou deixar a foto aqui para vocês no vídeo, vocês podem olhar. O valor dela ficou muito alto, tá assim, em torno de R$20 cada caneta. É aquela apagável e a da Pilot, tá? Da Pilot. Então, aquela lá é a mais gostosa. Como ela é gostosa de escrever, ela desliza, a gente não faz força, a letra fica bonita e tal. Essa daqui já tem uma escrita mais porosa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que ela fica no papel. Então, ela tem mas facilita também, porque eu não preciso fazer força, tá? Ela desliza muito bem, olha só, tá bom? Fica com uma pigmentação bem legal. E uma coisa também que eu utilizo demais para fazer os meus estudos, para fazer as minhas leituras, né? Tanto específicas quanto de todo outro tipo de questão, dentro do meu estojo nunca falta, vocês podem reparar, né? Cor. Isso é estratégico também para uma questão de organização, tá? Mas as canetas marca-texto. A marca de que eu gosto muito é da Pilot. Tudo que é da Pilot eu acho que tem uma qualidade excelente. E o que é muito bacana, eles têm tons diferentes. A Faber-Castell também, mas eu não gosto dos marca-textos da Faber-Castell. Ó, essas daqui são as canetas da Faber-Castell ainda, que eu utilizo para minha escrita comum, né? Olha, várias cores, gente, olha que linda, laranja, essa verdinha aqui aparece um pouquinho menos, mas aparece bem, essa azul aparece bem legal também. E aí, quando eu compro essas canetas, né, de marca-texto, eu compro já o conjunto, tá? Essas daqui, por exemplo, elas fazem parte do conjunto de tons pastéis.
E aí ela não fica com aquele destaque absurdo, né, na folha, fica bem sutil. Vou mostrar para vocês aqui como é que fica no livro, que eu realmente utilizo, né, de fora a fora ali, colocando as cores, o que é mais importante, o que é contraditório, em cada pedacinho eu vou usando isso, tá? E também uma coisa mega legal. Aliás, você já se inscreveu no canal, se inscreve aqui que você já está percebendo que tem muitas questões importantes e diferentes para você descobrir ainda, certo? A borracha que eu utilizo, se a gente colocar na posição certa e não de ponta cabeça, é bom, né? A borracha que eu utilizo, gente, é essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar o foco aqui melhor para vocês. Não vai... Aqui. É da Faber-Castell também. Foi uma borracha que eu encontrei... porque eu com a descrição apaga fácil. Aí eu assisti a um videozinho e qual é o segredo? Ela é de desenhistas, de artistas, tá? Eles fazem uso dessas borrachas, é aquilo que eu falei, a gente precisa encontrar o que realmente é bacana, tá? Pode ser viável para os seus alunos, inclusive para você fazer essa indicação, mas também para você. Aí o que acontece? A gente não faz força. Lembra que eu falei que eu tenho dor, principalmente na mão? Aí o que acontece? A gente não precisa fazer força nenhuma. É muito fácil de apagar. E ela, por que ela é para desenhistas? Porque ela apaga bem de levinho o excesso do desenho e dá efeitos. Ela causa efeitos de luz, disso e daquilo. Então, se você apertar ela com força contra o papel para apagar, ela nem apaga direito. Tá? É bem legal, eu vou mostrar isso para vocês aqui também. E ela é um pouquinho assim. Aí o que acontece? Ela tem um valor ali razoável. Eu acabei comprando ela no presencial, não foi no online, mas eu vou deixar o link aqui para vocês também conhecerem, tá? E ela diminuiu um pouquinho de tamanho, mas a gente tem duas versões. Tem um pacotinho que vem duas dessa e tem uma que vem com ela maior, tá? Ela diminuiu um pouco de tamanho, eu só percebi isso depois que eu comprei dessa última vez, a semana passada, e... Mas, de qualquer forma, eu gosto até do fato dele ter esse papel aqui, viu, gente? Isso daqui é um papelzinho, ó, que protege a borracha, e a hora que ela fica dentro do estojo, ela não fica toda suja, que eu detesto, gente, detesto borracha suja, suja o papel, suja a mão, etc, tá? Então, esses são os instrumentos que eu utilizo para mim e que, sabendo o porquê, eu consigo mostrar isso para os alunos, às vezes auxiliar e até dar uma ajuda para a família que consegue, né, ter essa facilidade, falar, olha, vamos resolver o problema da criança? Existem alguns adaptadores também, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo para mostrar para vocês, porque não são materiais que a gente precisa ter na bolsa, que é o assunto do vídeo de hoje. Uma outra coisa também que eu tenho bastante, aqui no caso não está na minha bolsa, mas por quê? Porque na bolsa eu carrego a básica, que é a preta, mas eu vou mostrar para vocês que eu tenho de várias cores, tá? Quando eu compro, eu já compro de pacotinho, porque fica mais em conta, inclusive. São as canetas definitivas. Gente, eu deixo essas duas pretas na minha bolsa, na minha mochila, tá? No meu material que eu carrego por aí. Por que as duas? Porque as duas têm pontas diferentes. Olha só. Uma é ponta grossa e a outra é ponta fina, ó. Tá? Essa aqui é bem fininha, para a gente escrever ali coisinhas bem delicadas, né, alguns detalhes, e essa daqui é mais grossa, para a gente já dar um destaque nas coisas que são necessárias serem destacadas, tá bom? Então, é importante, é bacana, e por que a gente precisa? Nossa, Aline, a gente precisa investir tanto? Gente, investir na gente, não, investimento não é gasto, tá? É uma escolha. Então, eu acho muito importante a gente já quebrar esse paradigma de que a escola precisa oferecer tudo. Até mesmo porque, principalmente os professores que trabalham em escola pública, a gente até critica, né? Eu, pelo menos, sou de uma fase, estudei em escola pública, já contei para vocês, e eu comprava o meu próprio uniforme, tinha que comprar os meus livros, nada era dado, nenhum tipo de material. Hoje, os alunos já têm algum tipo de subsídio e que facilita muito a vida de muitos, ok? Mas a gente ainda tem, se tivesse de comprar,
daria um pouco mais de valor. Qual é o caso do professor? A gente vai usar o nosso material. E o material de escola particular e o material de escola pública, que você necessariamente precisa ter com você para você poder trabalhar, são instrumentos de trabalho seu, tá? Então, é um tipo de investimento que, além de eu gostar de fazer, eu acho isso incrível, porque daí eu não dependo de ninguém. O meu trabalho vai sair porque essas coisas eu trago para minha casa, utilizo nos meus estudos, e também ali utilizamos sempre com todas as questões que nós temos, tá? Não preciso ficar dependendo de tem, não tem, alguém está com tempo de me atender ou não. Agora, outras coisinhas que eu carrego dentro da mochila e que são essenciais. Por quê? Porque eu fui aprendendo com o decorrer do caminho que se eu ficar esperando, pode ser que eu me arrependa, tá bom? Grampeador. Ah, é aquele grampeador de estojo, pequenininho, comigo, pelo menos, não funciona. Eu gosto desse um pouquinho maior, tá? Não pega muitas folhas, mas facilita a minha vida, porque aquele pequenininho, além de tudo, depois, ó, eu já tô com um pouco de dor de segurar as coisas nos dedos, tá? Depois que aquele pequenininho, desse tamanhozinho, que socorre, mas ele grampeia folhas, uma quantidade muito pequena de folhas, e ele também traz dor, né? Ele é pequenininho e geralmente quebra. Você precisa investir ali num que tem uma qualidade melhor para tudo ser bem bacana. Então, eu sempre tenho meu grampeador, inclusive um grampeador de parede. É que ele ficou, né, emprestado com uma colega de escola. Grampeador de parede, ele já é um tanto perigoso, você precisa resguardar, né, a forma de guardar precisa ser diferenciada para que os alunos não tenham acesso, tá? Eu sempre carreguei os materiais que são meus e sempre tive aquele estojo, aquela bolsinha, aquele saco, aquele plástico com os materiais que os alunos podem usar no momento que é necessário, para minha aula especificamente, ok? Por quê? Porque o que é meu e eu não vou emprestar para não correr o risco de ficar sem. Então, se eu tiver de usar com um aluno por algum motivo, eu utilizo, eu utilizo e guardo de novo, tá? Furador. Cara, como isso faz falta, principalmente se você trabalha com pastas, tá? Dependendo da pasta, você precisa dar uma furadinha. Esse meu aqui tá até precisando ser trocado, porque um dos lados, agora eu não lembro qual, já tá dando um pouquinho de defeito, então eu preciso fazer a troca dele. Uma coisa que eu aprendi também, tá? Me fez muita falta em várias aulas, eu falei, chega, vou adquirir o meu e ter ali. Por quê? Porque o dos alunos, muitas vezes, que são os que a escola pública oferece, alguns, ou que às vezes o aluno tem condição de comprar, não é legal. E ele quebra. Sabe o que que é? Isso daqui, gente, compasso, tá? Esse daqui me atende bem, tá? Vou deixar aqui para vocês também, colocar aqui do lado certo, ó. Tá vendo que tá tudo sujinho, gente? Isso significa que é usado, tá? Eu sempre carrego ele dentro da caixinha e eu adoro colocar as coisas nos seus devidos lugares. Pessoalmente, eu também tenho isso daqui, embora eu use pouco, tá? Isso não é um instrumento aqui, um material essencial para o professor, mas para alguns sim. Então, você que vai escolher. Isso daqui, ó, a gente faz assim e puxa o grampo, tá? Agora, se você tem um grampeador, você precisa ter os grampos também, porque senão você vai ficar dependendo da escola. É claro que o que muitas vezes eu faço? Eu carrego o grampeador e falo para a escola: tem grampo? Ai, tem, tá aqui, pega ali. Aí eu pego e uso da escola e deixo o meu como estoque, tá? Olha a diferença que a gente tem de investir 100% em tudo ou também conseguir ali se resguardar. Não uso muito Errorex, tá? Mas o que eu utilizo é esse em fita, facilita bastante, é fácil de carregar, cabe dentro do estojo e não faz aquela meleca toda. Porque os vidrinhos, né, do líquido, não gosto da caneta, não gosto de nada que seja líquido, porque essa fita, eu acho ela prática e você já consegue escrever por cima imediatamente, sem fazer aquela borroqueira e sem correr o risco de o vidrinho estourar ou alguma coisa. Outra coisa que eu não ando sem. Eu não ando sem. Isso daqui, gente, estilete, tá?
para muitas atividades. É claro, gente, que esses materiais, muitos deles são para professores que têm uma didática menos tradicionalista, tá? Se você é mais tradicionalista e você vai dar aulas tradicionais voltadas ali, né, para lousa, para transmissão de conhecimento, você vai simplesmente utilizar o seu giz, a sua caneta de lousa branca e não vai usar muito outras coisas, ok? Mas se você tá afim, né, de aprender e de fazer diferente, você já vai sabendo que esses daqui são recursos bem legais para onde você começar, mesmo antes de conseguir as suas aulas de repente, tá? Porque daí você já vai até se achando assim, nossa, sou uma professora e a hora que a sala de aula chegar, eu tô pronta, tá? Com o decorrer do tempo, eu fui descobrindo que eu não preciso trocar a lâmina, né? Quantos anos você viveu sem saber disso? Você me conte aqui nos comentários. O que acontece? Quando a ponta perde o corte, né? Aqui, ó, vocês vão conseguir ver que tem esses frisos aqui, gente. Ele quebra, eu não sabia. Descobri isso em 2017. Olha só, tá? Trabalhando como uma professora de arte, né? Ela era minha coordenadora. E aí eu tava utilizando, dei uma reclamada, ela falou, não, já corta. Eu falei, hã? Aí eu descobri para que serve isso daqui. Então, uma lâmina dessa daqui, gente, ela serve para muito. Você pega um papelzinho, deixa eu ver se eu tenho aqui algum, ou um pedacinho de tecido, vou pegar o meu tecido aqui, tá cobrindo um dos meus materiais aqui do escritório. Você pega aqui, ó, tá? Pega aqui, dá uma forçadinha, opa, ó. A gente arranca fora o que não tá prestando, e eis que o estilete volta a funcionar, volta a dar resultado e a cortar, tá? Porque você tirou a parte que não estava mais. Então, olha o tamanho, né? Aqui eu já utilizei bastante, o estilete, ele tem esse tamanho aqui, né? A lâmina, então é legal. Esse daqui, ele já tem uma pausa, tá? Então, alguns vêm com uma bolinha aqui que você tem que puxar para cima ou puxar para baixo ou apertar para ele travar. Travar de que maneira? A hora que você força essa lâmina contra o papel, ou seja lá o que for que você vai cortar, ela afunda. Ó, mas esse daqui não, tá vendo? Ó, ele fica firme. Então ele já tem uma trava de segurança automática, tá bom? Então, olha, até afundou aqui na minha capa. Quando ele não tem essa trava, você precisa apertar, porque senão na hora que você faz assim, ele encolhe e aí você pode até se machucar, tá? E ele desvia, né, do caminho que você está utilizando. Gente, espero que esteja fazendo sentido. Coloquem aqui para mim as suas dúvidas, o que mais vocês gostariam de saber. Cola. Por que eu gosto da cola bastão, tá? A cola bastão eu não tenho muito de marca, não. Aqui, no momento, eu estou utilizando da Bic, porque é uma marca que estava com um preço mais razoável, tá? Isso daqui eu compro tudo pela internet. E geralmente eu faço um combozinho e já pego. Ele é super prático, precisa aprender a usar um pouquinho assim, com algum tipo de técnica para não sujar, né, os lados da folha e tudo, mas eu sempre tenho, faz falta, não uso sempre, mas faz falta. E eu vou contar agora para vocês duas coisas. A primeira, Aline, você usa jaleco? Ela faz parte do material que o professor precisa ter? Isso acho que vai muito de uma característica de cada um. Tá? Tem professores que curtem um jaleco, curtem aquela sobreposição para evitar de ficar sujo por conta do giz, por conta da lousa, por conta da poeira, por conta de qualquer coisa. A Aline nunca utilizou um jaleco, até mesmo porque só de pensar nisso, morro de calor. Tá? As salas geralmente não têm ar-condicionado, dar aula queima calorias, se você não sabe, já fique sabendo que são várias calorias que a gente queima, porque a gente está em uma atividade constante. Lembra que eu falei que eu não dou aula sentada, eu não dou aula usando a lousa, mesmo sendo de língua portuguesa? Eu estou sempre em movimento, no meio dos alunos, e muitas vezes dando aula fora da sala de aula. Então, eu não dou conta, tá? Eu prefiro ter ali a minha roupa
mesmo que ela fique marcada, suja, isso só mostra para mim, assim como as rugas que a gente vai adquirindo com determinar, né, com o passar do tempo, que a gente está ali fazendo, trabalhando, que a gente envelheceu e tudo mais. Mas isso é uma perspectiva da Aline, tá? Agora, isso caracteriza que não é um material essencial, né, para professores. Isso é uma questão de escolha e de personalidade, assim como todos os outros, mas é uma escolha entre ficar bem, passar necessidade, passar raiva ou conseguir trabalhar em paz. Vale sempre a pena nós termos pincéis, lápis de cor, giz de cera, que os alunos possam utilizar. Existem várias marcas com valores mais acessíveis, e isso é uma escolha. Eu tinha uma caixinha pedagógica, que eu aprendi, inclusive, assistindo em um dos vídeos há muitos anos atrás, aqui no YouTube. Uma caixa pedagógica, comprei ali no em 99, uma toda coloridinha. Os alunos já sabiam que aquela caixa era deles, e eu colocava, inclusive, alguns materiais que a própria escola fornecia, como as réguas, alguns apontadores, alguns funcionavam, outros não, eu fazia essa seleção, e os alunos sabiam que já podiam abrir aquela caixa com tranquilidade, desde que devolvessem com cuidado. Isso é um diálogo, isso traz um senso de responsabilidade e é uma questão de gestão de sala de aula também, tá? Você dialogar com esses alunos para que eles tragam ali a responsabilidade de utilizar os materiais, mas também de devolvê-los com cuidado. Toda sala vai dar certo? Não. Não é em toda sala, mas a gente vai ali trabalhando, tá ok? Uma outra questão é a gente também ter tesoura, folha sulfite, etc. A escola fornece, vai fazendo o seu materialzinho ali, o seu estoque no seu armário. A escola sabe quando você tem um trabalho diferenciado e ela não vai se importar, tá? Por surpresa minha, até assim, com as palavras que uma diretora teve, ela proibiu o uso de uma das salas lá, que era a única em que tinha ar-condicionado, era a sala de multimídia, porque é essencial que tenha o ar por conta da aparelhagem, que esquenta e tudo, né? Uma questão até de técnica para manter aquele material funcionando. E eu utilizava bastante, porque eu amo trabalhar com filmes, tá? Filmes curtos, filmes longos, e isso é uma questão de didática que depois eu trago para vocês. Se vocês tiverem interesse, inclusive deixem aqui nos comentários também. Aí o que acontece? Ela proibiu o uso porque os alunos estavam destruindo a sala, riscando a carteira, tirando a lâmina, né, que é de revestimento e tal. Aí um dia eu comentei e ela falou: não, mas é você que vai usar? Eu falei: sou. Falei: então tá. Aí uma outra funcionária chegou, ela falou: a Aline tá querendo usar a sala que você proibiu? Ela falou: ela pode. Sim, gente, eu fiquei com a cara no chão. Ela pode, sim, são 2 pesos e 2 medidas, porque eu sei que ela vai tomar conta dos alunos e vai dar a aula do jeito que deve ser dada. Então, eu realmente cheguei a escutar isso. É uma coisa até assim um pouco constrangedora, mas também fiquei feliz pela confiança dela no meu trabalho e no desenvolvimento ali de trato com os alunos, para que as coisas fluam corretamente. E você, com certeza, pode desenvolver isso também a partir da sua personalidade, mas também com técnicas que você pode aprender e que aqui no canal, inclusive, dentro do nosso clube de membros que já está ativo, você tem acesso às questões da neurociência a seu favor dentro da sala de aula. Esse tipo de gestão também pode ser desenvolvido a partir da neurociência. E é claro que, além de todo esse material pedagógico, didático, de trabalho, você cuida de você. Tem os seus lencinhos úmidos, aqueles de bebê mesmo na sua bolsa. Essa mochila comporta tudo isso. É muito bacana de você carregar. Eu carrego sempre comigo, porque a gente não sabe pelo que a gente vai passar. Às vezes até assim, uma questão de suor, de pescoço, de axila, tudo isso pode facilitar bastante o nosso dia com um simples lencinho úmido no decorrer ali da nossa jornada diária. E outras coisas básicas, né? Eu não gosto nem de usar buchinha de pia de escola, seja ela particular, seja ela pública. Não uso. Eu, Aline, não uso. Eu sou bem chatinha para isso, gente. Eu tenho, assim, um pouco de muito receio, né? De limpeza, de higiene e tudo. Então, eu gosto de carregar os meus materiais. Eu uso só o detergente, despejo o detergente, lavo com a mão e daí eu trago para casa, dentro da mochila, naqueles compartimentos específicos ali para a gente carregar essas coisas.
e aí eu vou utilizando, termino de lavar em casa e tudo, e devolvo na mochila para que tudo corra muito tranquilamente. Então, talheres, se você usa pratinho ou não, eu gosto de comer diretamente ali dentro do recipiente em que eu esquento, né, a marmita e tudo, e aí fica tudo bem. Mas eu gosto de usar também de vidro, tá? Isso é uma questão de escolha. Já passei muito pela fase de usar os plásticos, depois eu descobri uns vidrinhos que tem aquela tampa bem fechadinha, né, que a gente chama de hermética, e comecei a usar, tem um valor acessível, vou deixar aqui também para vocês conhecerem, e eu utilizo eles no meu dia a dia, tá? Então, os meus próprios talheres, o meu copinho, a minha garrafa térmica, que eu acho também ali que é essencial, e uma garrafa térmica de qualidade, tá? A garrafinha térmica de água, ela precisa ser de qualidade, muitas são vendidas e ela não segura a temperatura, seja fria ou seja quente, e eu gosto de aquilo que, se é térmico, ela precisa segurar a temperatura. Então, às vezes eu prefiro investir um pouquinho mais, ao invés de gastar 50, eu prefiro gastar 80 para que isso me atenda adequadamente, tá? Então, é isso, gente. Espero a inscrição de vocês aqui no canal, sejam parte aqui do nosso, sejam um membro do canal para ter acesso aos nossos vídeos antecipadamente, não precisa esperar a próxima semana para aproveitar os nossos conteúdos, mas também ter vídeos específicos e exclusivos para os nossos membros, inclusive sobre a neurociência na sala de aula, que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Até mais, gente!